Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas todos os dias. Você pode dizer amém? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, e nós vamos ler lá no capítulo 43, do verso 1 até o verso 2. Isaías 43, verso 1 até o verso 2, que diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O texto diz no verso 1: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós, como corpo, como igreja, pertencemos a um Senhor, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E é Ele quem nos ajunta, é Ele quem nos congrega mais uma vez. E Ele permite, por meio da sua misericórdia, que eu e você estejamos aqui nesta casa, que é casa de oração, para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. O presbítero Mário vai orar e nós vamos confessar os nossos pecados, as nossas falhas diante do Senhor. Então convido a você a fechar os olhos e abrir o seu coração diante de Deus e dizer a Ele tudo aquilo que eu e você nós fizemos, que desagradou, que foi contra a vontade do nosso Deus. Amém, Senhor. Amém. Sim, Deus. Verdade, Senhor. Sim, Deus.
Amém. Por favor, sente-se. Pegue o seu boletim. Eu gostaria de fazer menção de 3 avisos. Nós não temos nenhum visitante nesta noite. Não, todos são... Não, nós temos uma visitante lá. Muito bem, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Que você se sinta muito bem aqui nesta casa de oração, na casa do Senhor, e que você possa retornar mais e mais vezes. É uma alegria muito grande em recebê-la aqui conosco nesta noite de culto em louvor a Deus. Creio que isso, nós temos um visitante. Então, por favor, antes de você ir embora, dê um abraço, né, na nossa querida irmã que nos visita, e que você possa abraçá-la, mas que você já sinta o abraço de toda a igreja, né, de toda a congregação, de toda a comunidade da IPI de Lupeonópolis. Muito bem, nós temos 3 avisos rapidamente. 2 estão no seu boletim. Convocação no próximo domingo, dia 25, às 9h30, estaremos aqui para a nossa reunião ordinária, conforme o artigo 14 da nossa Constituição, com relação à prestação de contas, movimento eclesiástico e assim por diante. Todos os membros professos estão convocados a estarem aqui em primeira chamada às 9h30. Vale lembrar que teremos escola bíblica dominical normalmente depois, ok? Depois teremos a escola bíblica normalmente. O outro aviso é que no dia 1º de abril, às 6h30, se Deus assim o permitir e quiser, esperamos que seja assim, não esteja tanto calor como está nos dias que nós estamos vivendo, né? Estava marcando 31, sensação térmica de 35, uma coisa assim, né? Esperamos que no dia 1º, às 6h30, nós vamos nos reunir aqui em culto em louvor a Deus, culto da ressurreição. Por favor, traga toda a sua família, durma um pouco mais cedo no sábado, mas esteja aqui com toda a sua família. Todos os cultos são para Deus, todos os cultos são importantes, mas Páscoa, para nós cristãos, é a data maior para nós. Suplanta até o próprio Natal. Então, por favor, reserve esta data. Não haverá culto à noite. O culto será às 6h30, né? O grupo Voz para Deus está preparando. Nós teremos ali 2 cânticos em louvor a Deus. Teremos também outras surpresas também durante o culto. Teremos uma mesa muito bem ornamentada. Então, por favor, reserve esta data. Após o culto, nós vamos continuar a nossa comunhão, a nossa coinonia ali no fundo, né? Hoje é dia de cantina do Ministério de Louvor. Então, o pessoal já preparou, já está quase tudo pronto, aparentemente, né? Quase tudo pronto. E você poderá abençoar o Ministério de Louvor, consequentemente, abençoar a própria igreja, ou seja, você mesmo, participando, né? E comendo lá um gostoso sanduíche, né? Eu preferia pizza, né? Mas não chegamos nesse estágio ainda, né? Nós estamos no estágio dos lanches, né? É porque eu não gosto de lanche, né? Eu gosto mais de pizza. Mas isso é uma outra coisa. Então, não vá embora, por favor. E hoje nós temos uma novidade. Você pode pagar no cartão. Olha que beleza. Cartão de crédito, débito, os 2. Cartão de crédito e cartão de débito. Só não dá para parcelar o lanche. É para o vencimento. Tá? Não dá, né? Aí realmente não dá. Mas se você trouxe seu cartão, não trouxe dinheiro, você pode passar o seu cartão lá, né? Ou a gente vai naquele que você já conhece, marca lá, depois você acerta também. Vai na caderneta, né? Geralmente aqui em Lupeonópolis é feito assim. Mas você pode pagar no cartão de crédito. Muito bem, ou de débito que seja. Esses são os avisos que nós temos, irmãos. Fiquem atentos, participem. As demais programações da igreja estão acontecendo normalmente durante a semana. Apenas o grupo Voz para Deus, nós vamos dar uma adequada com relação ao dia do horário, porque o Robertinho está fazendo faculdade de música, né? Começou essa semana, então ele não estará durante a semana à noite. Então não estará à disposição mais. Mas nós estamos acertando aí os horários, né? E contamos com a colaboração e a compreensão
de todos os integrantes do grupo Voz para Deus. Esses são os avisos, né? São os avisos. Você que ainda não consagrou o seu dízimo e a sua oferta, você poderá fazê-lo neste momento. Então, você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, por favor, segure o seu envelope. No nosso texto, no nosso envelope, o texto que nós temos é o texto de Gênesis 28, 22, que diz assim: e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Tudo o que o Senhor dá a mim e a você, nós temos um compromisso, nós temos a nossa fidelidade, e nós podemos demonstrar isso e devemos fazê-lo por meio dos dízimos e das ofertas. Por isso, convido você a ficar em pé. Nós vamos orar e vamos continuar louvando ao Senhor por meio de cânticos e também louvando ao Senhor por meio dos dízimos e das ofertas. Por favor, fique em pé. Nós vamos orar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus, agradecendo pela provisão que Ele tem dado a cada um de nós. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem dado provisão a cada um de nós. Te agradecemos pelo trabalho, te agradecemos pela saúde que o Senhor concede a cada um de nós, te agradecemos pelo alimento à mesa, te agradecemos pelo teto que nós temos, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo ar que nós respiramos. E agora, Senhor, nós consagramos tudo ao Senhor. Consagramos aquilo que o Senhor tem depositado nas nossas mãos, para que possamos administrar e possamos fazê-lo de forma consciente, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós consagramos tudo ao Senhor e nós somos grandemente abençoados por Ti, Senhor. A nossa oração é de gratidão ao Teu santo nome. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em Tua presença me esconderei. Tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em Teus braços de amor. Agora que perto estás,
Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre, agora que perto estás. Tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar. Meu coração exultar. De alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor.
teu amor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre por Deus, grandes feitos, e majestade, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, e estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis
incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir para que o presbítero Elias ore. As crianças permanecem aqui hoje? Sim, né? Vamos orar pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude agora, para que eu e você possamos receber a palavra do Senhor no nosso coração. Vamos orar. Amém. Por favor, sente-se. Eu vi que veio um vento, não sei de onde, aqui agora está explicado, né? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 14. Romanos 14, verso 17 até o 19. Romanos 14, verso 17 até o verso 19. Neste mês estamos falando sobre o reino de Deus. No último domingo fizemos um breve intervalo em decorrência do Dia das Mulheres, que foi dia 8, Dia Internacional da Mulher. Nós meditamos no livro de Ruth e falamos que Jesus é o nosso resgatador. Falamos sobre a graça que sorriu para Ruth e Noemi e a graça que sorriu para mim e para você um dia na nossa história. Mas hoje vamos dar continuidade. Eu sei que está calor. A nossa proposta é culto de 1 hora, né? Para que a gente possa, pelo menos, suportar, né, Rony? 1 hora, né? É suportável, né? Porque está muito calor. Deu tempo para você abrir o texto. Romanos 14, e nós vamos ler o verso 17 até o verso 19, que diz assim: mesmo assentados, mas com o coração totalmente em reverência à leitura da palavra de Deus e à própria presença do Deus Altíssimo, do Eterno, em cada um de nós, no nosso meio. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo, e se você não trouxe a sua Bíblia, o texto ele está sendo projetado. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Eu vou ler novamente o verso 17, que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí Paulo acrescenta e diz: mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Louvado seja Deus. Se eu perguntar para você qual é o conceito central da mensagem de Jesus, você sabe qual é? Quando você vai aos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e o chamado quarto evangelho, que é o evangelho segundo São João. Qual é o conceito central da mensagem de Jesus? Jesus fala sobre o quê? Existe algo central naquilo que Jesus, quando esteve aqui, ele proclamou, ele viveu, ele pregou e disse que eu e você também deveríamos fazer a mesma coisa. Quando nós lemos os evangelhos, o conceito central na mensagem de Jesus é o reino de Deus. Jesus falou sobre o reino de Deus. Seguir a Jesus, gente, seguir
aceitar a Jesus, ou num conceito mais correto, ser aceito por Jesus Cristo, ser aceito por Deus, ser um discípulo de Jesus, tem a ver com a mensagem central do próprio Jesus. Então, seguir a Jesus, aceitar a Jesus, pode usar essa expressão. Ela não é correta, mas nós usamos, né? Porque foi Ele que nos aceitou. Mas aceitar Jesus, ser discípulo de Jesus, tem a ver com, quando nós lemos lá nos Evangelhos, né, a impressão que nós temos que tem a ver com morrer, ir para o céu, ou ao invés a gente morre e vai para o inferno, não é isso? É isso ou não é? É ou não é, gente? Sim, não é? Entretanto, quando nós lançamos um olhar mais profundo nos Evangelhos, quando nós olhamos com mais cuidado, com mais carinho, quando nós lemos os Evangelhos, nós percebemos que a mensagem de Jesus não fala de céu. Jesus não fala de céu como uma experiência pós-morte, que eu vou desfrutar do céu somente depois da morte. Jesus fala do reino de Deus como uma experiência possível já a partir da história, a partir da minha vida e da sua vida. Reino de Deus como algo que eu e você nós abraçamos, algo que eu e você nós experimentamos antes mesmo da nossa morte. A convocação de Jesus, aquilo que Jesus pregou, foi uma convocação para o reino de Deus. É isso que ele diz, e ele cita, quando ele diz para Nicodemos, lá no capítulo 3, no Evangelho segundo a São João, que ele diz, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele não está falando no céu de uma experiência pós-morte. Ele está dizendo, ele está apontando para um novo nascimento, esse encontro com Deus, ser encontrado por Deus, tem a ver com o agora, em participar do reino de Deus. E não uma experiência pós-morte. Então eu sou discípulo de Jesus, eu vou para o céu. Não sou discípulo de Jesus, eu vou para o inferno. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele diz que nós devemos participar deste reino. E no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja que, como todas as igrejas, como a nossa, tem problema. Vou usar no plural, tem problemas. Tem as suas dificuldades. Você conhece uma igreja que não tem problema? Quem aqui conhece? Você conhece, Caio, uma igreja que não tem problema? Não, não conheço. Você conhece, Tati? Não existe nenhuma igreja que não enfrente dificuldades, não enfrente problemas. Só que Paulo está escrevendo aqui para uma igreja que está enfrentando um problema. Paulo está alertando para um assunto muito importante que deveria ser tratado. Só que alguns assuntos que nós vamos chamar aqui de periféricos, eles estão sendo tratados em primeiro lugar, estão suplantando aquilo que é mais importante. É a mesma coisa. Quando a gente vai fazer uma reunião, isso acontece na escola dominical, gente. A gente está falando de uma coisa, daqui a pouco nós estamos falando de outra coisa. Não é assim? Quando você marca uma reunião, mesma coisa. A gente marca uma reunião extraordinária. Reunião extraordinária, a gente só trata do assunto em pauta. Não é assim? Deveria ser assim. Mas quando a gente vê, nós estamos falando de outra coisa. Reunião do conselho acontece muito disso, não é, Mário? Não é, Elias? Né? Nós temos uma pauta da reunião, né? Falar nisso, temos que marcar a nossa reunião. Nós temos uma pauta da reunião, não é verdade? Só que se a gente não manter o foco, saber o que é essencial, o que é importante, daqui a pouco nós não estamos falando mais da pauta em si, nós estamos falando de outros assuntos. Isso acontece comigo e com você, isso acontece lá na prefeitura, quando vocês fazem reunião lá, não acontece? Acontece, Maio? Está falando de um assunto tal, daqui a pouco alguém dá uma guinada, vai para o outro lado, não é assim? É o que estava acontecendo nesta igreja. Existia um assunto que estava suplantando aquilo que deve ser essencial, aquilo que deve ser o principal para a minha vida e para a sua vida. E Paulo, aqui no texto que nós lemos, Paulo está orientando a igreja o que é importante a fé. A igreja estava passando por uma divisão.
onde um grupo queria comer qualquer tipo de carne. Comer qualquer tipo de carne. E tinha um outro grupo que não queria comer absolutamente nada, que era um grupo chamado aí de vegetariano. A pergunta que eu faço é a seguinte: em que grupo você estaria? Eu, com certeza, estaria no grupo da carne. E você? E você, Kátia? Qual grupo você estaria? Da carne. Claro que da carne. Ainda mais se fosse uma picanha, um contrafilé. Não é verdade? A Tati estaria no vegetariano, né, Tati? Ou não? Não? Não, na carne também, mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas o fato é que a igreja estava enfrentando esse problema. Tinha um grupo que queria comer qualquer tipo de carne. E tinha um outro grupo que não queria comer nada. E aí John Stott, vai ser projetado aqui para você poder acompanhar, no seu comentário bíblico da carta aos Romanos, ele diz assim: Paulo escolhe a questão da comida como primeira ilustração de como o fraco e o forte, os receosos e o livre devem comportar-se em relação um ao outro. Um crê que pode comer de tudo, pois a liberdade que Cristo lhe proporcionou libertou também dos escrúpulos desnecessários com relação à comida. Já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Isso com certeza acontece não porque ele seja vegetariano por princípios ou por questões de saúde, mas porque o único jeito de provar ou garantir que ele nunca coma carne impura é não comendo carne alguma. Como é que esses cristãos devem considerar um ao outro? Aquele que come de tudo, o forte, não deve desprezar o que não come, que em face dos seus escrúpulos é fraco. E aquele que não come de tudo, o fraco, não deve condenar aquele que come, que é forte em virtude da sua libertação. Eles estavam enfrentando isso. Esse grupo aqui queria comer qualquer tipo de carne. Esse grupo aqui não queria comer carne nenhuma. E eles estavam enfrentando isso, trouxe uma divisão àquela igreja. E no versículo que nós lemos, no versículo do texto que nós lemos, Paulo diz que deve haver uma aceitação mútua, a partir do verso 16 até o verso 21. E aí Paulo faz uma comparação do reino de Deus com comida. Paulo estava querendo dizer o seguinte: olha, vocês estão preocupados com um assunto aí, não tem importância nenhuma. Claro que nós poderíamos tratar aqui a aceitação mútua, que você tem que aceitar o outro, mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, o essencial é o reino de Deus. E vocês estão perdendo tempo com coisas secundárias, coisas periféricas. Vocês devem se lembrar daquilo que é importante. Nós devemos nos lembrar da mensagem central de Jesus, que é o reino de Deus. Jesus pregou o reino de Deus. A igreja lá estava preocupada: não, eu posso comer qualquer carne, né? Porque em Cristo agora eu tenho liberdade, não estou preso mais à lei, e aí eu posso comer qualquer tipo de carne. Não, nós não vamos comer nada, porque vai que essa carne aqui, ela não foi preparada adequadamente, seguindo os preceitos da lei, então eu não posso comer, então eu não vou comer nada. E aquilo que era importante, essencial, estava ficando em segundo plano. Ainda hoje isso acontece na nossa igreja, na nossa comunidade. Aquilo que é importante, gente, está ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, que é o reino de Deus. Mas pastor, em que consiste o reino de Deus? O que compõe o reino de Deus? A gente precisa primeiro lembrar que Adão é chamado de o primeiro homem e Jesus é chamado de o segundo homem. E quando nós lemos lá em Gênesis, o primeiro homem diz assim a Deus: seja feita a minha vontade. Deus disse: olha, não coma daquela árvore, do restante você pode comer de tudo que tem aqui no jardim. O primeiro homem disse assim: não, seja feita a minha vontade e não a sua vontade. A Bíblia fala do segundo homem. O segundo homem é Jesus, que disse: seja feita a tua vontade. Reino de Deus é isso, gente.
essa submissão total à vontade de Deus. Uma submissão que começa dentro do nosso coração. Então, nesse sentido, o reino de Deus está dentro de nós. A autoridade de Jesus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, e nós nos submetemos à sua vontade, à sua soberania, ao seu reinado sobre as nossas vidas. Ele reina, cantamos isso agora há pouco. Reina sobre mim, Senhor, reina em mim, Senhor. Isso é reino de Deus. Podemos chamar aqui de uma realidade interna. É o reino de Deus agindo dentro do meu coração e dentro do seu coração. Eu e você nos submetendo totalmente à vontade dEle, debaixo do controle dEle. Dizendo assim: seja feita a tua vontade. Mas existe também uma realidade externa do reino de Deus. Quando Jesus, lá em Lucas capítulo 4, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para proclamar as boas notícias aos pobres, pôr em liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos. E aí Jesus termina usando a profecia do profeta Isaías, dizendo: hoje na minha pessoa o reino está presente. Jesus está demonstrando, e Ele demonstrou isso de uma forma concreta, de que Deus estava reinando por meio de todos os feitos realizados pela pessoa dele. São as evidências históricas da presença do reino de Deus na própria história, gente. Isso é reino de Deus. Agora, quais são as marcas do reino de Deus? Primeiro, justiça. Aí todo mundo gosta dessa palavra, justiça. A gente gosta de falar assim: não, eu não vou fazer nada, deixe que a justiça de Deus seja feita. Aí a gente age como se Deus fosse um juiz punitivo, né? E a gente quer que Ele faça a justiça dentro dos nossos preceitos, dentro do nosso próprio conceito de justiça. Justiça não é justiça pelas próprias mãos, gente. Não é pela justiça própria. Não é pela justiça que busca os seus próprios interesses. Lamento, mas quando você vai na justiça, você está buscando os seus interesses pessoais particulares. Você não está nem aí para os outros, você está interessado nos seus interesses. No Evangelho de João, Jesus ensina que o seu ministério foi baseado no serviço. Gente, Jesus veio para servir. E você veio para quê? Para que você está aqui? Para que você faz parte dessa comunidade? Você está aqui para servir? Jesus veio para se humilhar. Jesus veio ao mundo para ser menor do que os outros. E Ele disse que nós deveríamos proceder da mesma forma. Gente, a justiça de Deus não é uma justiça onde aquele que a segue sai por cima. Essa não é a justiça de Deus. Pelo contrário, se nós prestarmos atenção nos ensinamentos de Jesus Cristo, do nosso Senhor, nós percebemos que a justiça de Deus, em relação ao critério deste mundo, é uma justiça que muitas vezes parece injusta. A justiça de Deus, levando em consideração ao conceito do mundo, é injusta. Vale lembrar que existe um conceito de que o reino de Deus é uma pirâmide invertida, onde o menor é o maior. E o que o mundo ensina para mim e para você, é que eu e você temos que estar lá no topo da pirâmide, porque só quem está lá é que é bom, é importante. Para Jesus, maior é aquele que se considera menor. Para Jesus, o menor é o maior. O padrão de justiça de Deus é onde Ele eleva ao outro e você se considera o quê? Servo do outro. Essa é a justiça de Deus. E esta marca, gente, deve estar em nós. O ministério do serviço, a justiça de Deus está baseada no serviço. Deus é justo, Deus é reto, Deus é santo.
Deus é justo, reto e santo, e Ele quer que eu e você possamos viver um padrão de justiça marcado pela retidão, um padrão de justiça marcado pela santidade. Agora, não existe retidão, não existe santidade, se nós não tivermos essa marca, que é a marca do serviço, que é a marca da humildade. A justiça, em todos os seus aspectos, deve ser o desejo, deve ser a meta de cada um de nós, mas não a justiça do mundo, a justiça de Deus, o padrão de Deus com relação à justiça. Eu e você, nós sabemos que nós somos pecadores, então a gente já cometeu algum tipo de injustiça. Como escapar da condenação do justo juiz? Arrependendo-nos dos nossos pecados, abandonando os nossos pecados, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, Jesus é a nossa justiça, e Ele pode ser a justiça de todo aquele que crê e o recebe de todo o coração. E no texto que nós lemos, nós somos levados também a nos tornarmos instrumentos de justiça, no sentido de fazermos algo, gente, para suprir a necessidade daqueles que estão precisando e abençoar vidas de pessoas que estão necessitando. Ou seja, é servir, trazendo a justiça do reino, por meio da proclamação do Evangelho, por meio de ações e por meio de atitudes. Então a primeira marca do reino de Deus, sabendo o que é o reino de Deus, é justiça. Segundo, paz. Gente, onde Cristo é o centro, nós encontramos a coinonia, a unidade pela paz. Quando Cristo é o centro da comunidade, quando Cristo é o centro da igreja, nós encontramos coinonia, paz, unidade. Se não existe paz, se não existe unidade, conhece igreja que só briga, só quebra o pau? Conhece? Tem igreja assim, tem comunidade assim. Agora, Cristo é o centro. Gente, nós não podemos ficar perdendo tempo com coisas secundárias, porque nós precisamos entender qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito de nós morarmos nesta cidade em Lupionópolis, de você ter nascido aqui em Lupionópolis, de você ter sido encontrado por Deus, a graça vindo sobre a sua vida e você residindo aqui em Lupionópolis. Qual a relevância da nossa comunidade com relação à cidade aonde nós estamos? Porque às vezes parece que não existe relevância nenhuma, absolutamente nenhuma. Estamos aqui, não sabemos porque estamos aqui, porque não fazemos absolutamente nada. Nós não somos relevantes com relação à sociedade aonde o Senhor plantou esta igreja. Quando nós sabemos o que é essencial, quando nós sabemos o que é principal, o que é primordial, que é a expansão do reino de Deus, gente, a gente começa a colocar em prática essas coisas. É necessário, para a gente poder evangelizar, primeiro tem que ter paz entre nós. Tem que ter paz entre nós, para a gente poder expandir o reino de Deus. Como é que nós vamos falar que o reino de Deus é paz, se não existe paz em nós, se não existe paz na nossa comunidade? Espera aí, se uma das marcas do reino de Deus é isso, é justiça, paz, e se não existe paz, como é que eu vou expandir o reino de Deus? Quando nós olhamos para o mundo atual, nós vemos como nós estamos tão distantes, vou usar um termo em hebraico aqui, tão distantes do Shalom e Yavé, da paz do Senhor, da paz do Senhor. Isso, a gente percebe isso, gente, porque o reino de Deus,
não foi amplamente implantado ainda. Falta muita coisa, gente. Mas cada vez que Cristo entra no coração de uma pessoa, o reino de Deus se instala naquela vida e ela começa a produzir os seus resultados. E ela entende que a vida não é apenas comida, não é bebida, não é acordar amanhã cedo, ir lá trabalhar, ganhar o seu dinheiro, aplicar o seu dinheiro, viajar. Não! É muito mais do que comida e bebida, é justiça, é paz, é alegria. Isso é o reino de Deus, estas são as marcas do reino de Deus. E aí eu me torno embaixador deste reino, porque eu recebi a paz, e eu me torno instrumento de pacificação, e começo a gerar paz aonde? Paz na igreja, paz na família, paz no trabalho, paz na sociedade. Deus quer usar a minha vida e a sua vida, a cada um de nós, como instrumentos da proclamação da paz. Mas acontece que eu e você, que deveríamos ser embaixadores da paz, somos os primeiros a seguirmos o caminho contrário. O que o embaixador faz numa terra distante? Ele representa o seu país, não é? E eu e você, como embaixadores do reino, nós representamos o Senhor desse reino. Qual a relevância da nossa igreja na cidade de Lupianópolis, gente? Qual a relevância? Fala para mim. Qual é a nossa relevância aqui? E é claro, eu estou falando de reino de Deus, eu não vou falar das outras igrejas, mas qual é a relevância das igrejas na sociedade de Lupianópolis? Fala para mim. Convidar o pastor da igreja para falar na formatura do colégio, isso é ser relevante? Convidar o pastor para falar lá na PAI, isso é relevante? Convidar o pastor quando inaugura o colégio ali, que vem o governador e vem todo mundo da comitiva atrás, né? Que todo mundo quer alguma coisa, vem todo mundo atrás. Isso é ser relevante? Não, isso não é ser relevante. Porque tem gente nessa cidade que está drogado, está viciado, crianças com família desestruturadas, gente vivendo longe e distante de Deus. E qual é a relevância de nós que deveríamos ser embaixadores do reino de Deus nessa sociedade, aonde o Senhor plantou essa igreja? Estamos tão preocupados conosco, com a nossa própria vida, e deixamos de entender um princípio básico da Escritura, daquilo que o Senhor Jesus pregou. E Ele pregou sobre o reino de Deus, dizendo que o outro é maior do que você, que o outro é mais importante do que você e do que eu. Terceira marca, alegria. Quando alguém recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o seu coração é invadido por uma alegria sobrenatural que está acima das circunstâncias em que a pessoa está vivendo. A presença de Cristo, o reinado de Cristo na vida daquele que é alcançado pela graça, gente, independe da circunstância que ele está vivendo, ele recebe essa alegria. Alegria do quê? Alegria da salvação. Deus derrama uma unção de alegria, não confunda aqui, uma unção de alegria, e a pessoa se enche de ânimo, a pessoa se enche de força, a pessoa se enche de coragem e de esperanças indescritíveis, mesmo na situação adversa, mesmo quando o coração bate forte, mesmo quando você fala, amanhã eu não sei como é que eu vou resolver isso, mas eu estou alegre, porque eu tenho Cristo no coração, o reino de Deus está dentro de mim, mas eu tenho que exteriorizar o reino de Deus também, tenho que ser embaixador do reino. E essa alegria do reino que vem de Jesus, ninguém pode roubar de você. Evangelho segundo São João, capítulo 16, verso 22, ninguém tira de você. E gente, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as perseguições que Paulo
viveu, ele escreve aos Filipenses e ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Paulo fala sobre essa alegria. Qual a alegria? A alegria do reino, gente. É dessa alegria. Não é alegria quando tudo vai bem, tudo está bonito, é essa alegria, de sentimento de pertença ao reino de Deus, de estar debaixo do controle do nosso Deus. Quais são as marcas do reino? Justiça, paz e alegria. E essas marcas estão dentro daqueles que creram e mudaram as suas atitudes. Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que quando nós dizemos, esse negócio de falar que eu me converti, vai contra o que a palavra de Deus diz, porque tudo provém dele, é ele quem fez. Mas quando essas marcas estão dentro de mim, de você, gente, existe uma mudança de atitude. O reino de Deus interiorizado, mas ele também precisa ser externado. Ou seja, nós precisamos pregar, nós precisamos falar sobre o reino de Deus, porque há muitas pessoas que ainda estão fora do reino de Deus e precisam ser alcançadas pelo reino de Deus. Tem muita gente, tem gente dentro das igrejas que precisam ser alcançadas pelo reino de Deus. A mensagem central de Jesus foi o reino de Deus. Esta deve ser a mensagem central da igreja. Esta deve ser a minha mensagem e a sua mensagem, quando nós formos proclamar, quando nós formos exercitar o ofício de embaixadores do reino de Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, e que essas marcas estejam presentes em nós, e possamos colocá-las em prática, exteriorizar aquilo que já está dentro de cada um de nós. Porque o reino de Deus não dá para ver, porque ele está dentro de nós, mas eu tenho que externar o reino de Deus. E que você seja um embaixador, que você proclame justiça, paz e alegria na sociedade onde nós estamos inseridos. Amém? Por favor, fique em pé. Nós vamos orar e nós vamos encerrar esse culto em louvor a Deus. Porque eu não sei de você, mas eu estou com calor. Então, olha, tem um refrigerante geladinho lá. Ó, agora cai bem, né? Até funada cai bem agora. Né? Até funada cai bem. Né? Espero em Deus que tenha uma Coca-Cola lá. Né? Mas dá para você se refrescar um pouquinho agora. Né? Como disse, nós vamos procurar durante esse período de calor fazermos um culto um pouco mais curto devido ao excesso de calor, né? E muito obrigado a todos que vieram. Aqui a nossa irmã que nos visita, né? Esperamos vocês durante a semana. Terça-feira tem de joelhos, nós temos o MAI na sexta-feira, nós temos ensaio do louvor. O pessoal está ensaiando porque eles vão fazer o louvor da reinauguração da Igreja Presbiteriana Independente de Astorga, no próximo dia 7 de abril. Então, está acontecendo no sábado. E domingo nós temos a escola bíblica dominical, temos a assembleia e à noite culto em louvor a Deus, encerrando essa série de mensagens sobre o reino de Deus. Que você saia aqui com a palavra do Senhor no seu coração e que eu e você possamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, não só hoje, mas todas as vezes que eu e você formos à palavra de Deus e o Senhor falar conosco por meio da sua palavra, e que possamos praticar a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Não vá embora, vá até o fundo, né? Coma um lanche, tome um refrigerante, e nós temos um tempo relativamente bom assim para a gente poder estender a nossa comunhão, bater um papo ali no fundo. Vamos orar?
Pai de amor, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite, te agradecemos pelo teu reino sobre as nossas vidas e pelo desafio que nós temos, Senhor, de sermos embaixadores do teu reino aqui, neste lugar, para que o céu já aconteça aqui, já seja uma experiência nesse tempo presente, na história, na vida daqueles que estão ainda caminhando distantes do Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, que esta comunidade possa ser relevante na cidade de Lupeonópolis, que cada um de nós, aonde o Senhor nos colocou, no contexto de família, no contexto profissional, no contexto dos estudos, que o Senhor use as nossas vidas e possamos proclamar o reino de Deus, que é justiça, que é paz e é alegria, Senhor. Esta é a nossa oração. Senhor, nós queremos orar pelos enfermos da igreja também, aqueles que estão acometidos de uma enfermidade, os nomes que estão aqui no boletim, aqueles que não estão, nós estamos orando por eles na terça-feira, e agora também nos lembramos de cada um deles, que o Senhor venha com seu bálsamo, que o Senhor possa aliviar toda dor, todo desconforto, e se for da sua vontade, que o Senhor restaure a saúde de cada um deles. Pai, abençoa as famílias desta comunidade, abençoa os familiares, abençoa aqueles que não vieram também. O Senhor sabe o motivo, o Senhor conhece a cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Somos gratos ao Senhor porque amanhã, mais uma vez, nós temos a oportunidade de caminharmos num dia que o Senhor providencia para que possamos andar nele e possamos glorificar o seu nome, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo isso, pelo ar que respiramos, pela vida. Somos gratos, ó Deus, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra e que possamos sair daqui fortalecidos pela Tua palavra. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança. Esta é a nossa oração no precioso nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a paz do Senhor nos envolva, que a alegria do Senhor nos inspire, que a coragem do Senhor nos envolva. E a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém.